Olá, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula de informática. O tema de hoje vai ser editores de texto. Vamos começar então essa série sobre editores de texto e neste vídeo nós vamos saber o que são editores de texto e como nós podemos acessar algum, ok? Então vamos lá. Para você que não entende ainda o que é o editor de texto, basta entender essas duas palavras, né? Editores e texto. Quando nós colocamos texto, significa que nós vamos, de alguma forma, trabalhar com texto. E editores, essa palavra aqui, quando nós colocamos juntamente com texto, quer dizer que nós vamos alterar o texto, inserir texto, tirar texto. Você pode entender também essa palavra editores como manipuladores de texto, ou até mesmo mexedores, se assim fica mais fácil para entender a questão aí dos editores de texto. Ok? Mas então vamos lá. O que de fato é um editor de texto? Eu vou colocar aqui então para vocês exemplos, né, de vários editores de texto. Ó, eu abri aqui um editor de textos do Google. A gente chama ele de Google Docs. Veja como é que é a aparência dele. Beleza? Aqui está. Eu vou abrir aqui agora outro editor de texto. Veja que o Word, esse é muito conhecido. Ele não está na versão mais atualizada, mas está aqui como editor de texto. Ok? Vejam que eu vou abrir mais um editor de texto. Esse aqui é o Writer, ok? Mais um editor de texto aqui para vocês, então. E vou colocar ainda mais um. Olha só, esse aqui se chama Pages, ok? Mais um editor de texto aí, então, para vocês poderem ver. Olha só que interessante. Todos eles aparecem com essa página branca aqui, ó. Essa parte branca. Veja, esse aqui é o Pages. Não é o mesmo que o Google Docs, mas a aparência deles é muito semelhante. Veja, aqui também tem uma folha branca atrás. Olha o Word, também tem uma folha branca. Essa parte branca que eu estou chamando de folha, ela realmente simboliza uma folha, só que uma folha digital. E aí quando você vai imprimir, o jeito que está aqui vai ir para o papel. Olha aqui, ó. Mais um aqui, o Writer. Também aparece aqui com essa parte branca, né, que aí nós chamamos de folha, tá bom? Então, gente, os editores de texto, eles têm algo em comum. Veja, não só apenas essa parte aqui branca, mas veja só. Eu vou usar aqui o Word, por exemplo. Eu vou digitar um texto. Veja, eu vou colocar aqui, ó, o título desta videoaula. Vou colocar apenas esse texto aqui para vocês verem. Quando eu falo de editor de texto, então vocês viram lá no início que é um manipulador, que é para inserir texto, que é para excluir ou mexer no texto. Como ficar mais fácil para você entender? Veja, eu quero que esse texto aqui fique um pouquinho maior. A gente dá esse nome de tamanho da fonte, tá bom? É apenas rapidinho mostrar para vocês aqui, ó. Para aumentar o tamanho desse texto, aqui no Word, eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, um número aqui ao lado desse nome. Eu vou apenas fazer rápido para vocês verem como é que a gente consegue fazer isso nos outros. Ó, aumentei o tamanho desse texto. Beleza? Então eu vou para outro editor, ó, por exemplo, esse Writer aqui, ó. Colei o mesmo texto. Estou colando aqui agora o mesmo texto, tá vendo? Texto também é um editor de textos, tá bom, gente? Então aqui agora, ó, eu vou aumentar também o tamanho desse texto aqui, ó. Aí, ó, veja que ele não está igualzinho está no Word, ó. Ele aparece aqui bem ao lado um do outro, e já nesse outro aqui, ó, aparece um pouquinho diferente. Veja, aqui eu também tenho opções de aumentar o tamanho do texto, ok? Vamos lá, eu vou para outro editor então. Veja que eu vou abrir aqui agora o Google Docs. Olha só. Esse texto agora, para eu aumentar o tamanho dele, eu tenho aqui algo diferente. Eu tenho a fonte aqui, o nome da fonte, e aqui eu tenho o tamanho. Ó. Veja que esse aqui já não tem mais aquela setinha para baixo para você selecionar as opções. Vamos para o outro. Olha só esse aqui, ó. Vou colar o mesmo texto e aí eu também vou tentar aumentar o tamanho. Veja que nesse aqui, o menu, entenda que o menu é essa parte de cima aqui, ó, onde eu tenho as opções para alterar o texto, para mexer, para editar. Esse editor aqui, ó, o Pages, ele não tem em cima aqui igual os outros. Ó. Ele já fica aqui ao lado direito. Vejam, e para aumentar o tamanho da fonte, ó, ele fica bem aqui do lado. Ó.
O que eu quero que vocês vejam com isso aqui? Tudo isso aqui, gente, foi para mostrar que os editores de texto, eles têm as funções muito parecidas, só que vocês podem achá-las em diferentes partes, ok? Então é muito importante que a gente saiba que qualquer editor que nós vamos trabalhar, nós vamos usar as funções básicas que eles têm. E todos eles podem ter as mesmas funções básicas, só que você vai achar em lugares diferentes. Aqui no Word você achou em um ponto, aqui no Writer você achou parecido com o Word, já no Google Docs você achou ela aqui, ó, mais centralizada, e no Pages você acha ela aqui, ó, no lado direito. É muito importante a gente saber disso porque, independente do que nós vamos aprender, nós vamos ter que saber mexer. Para nosso curso aqui de informática, nós vamos usar o Google Docs. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá bom? Esse aqui é o Writer, para vocês não esquecerem. O Word, que é o mais famoso. Esse Pages aqui é da Apple. E também temos aqui o Google Docs. Nós vamos usar o Google Docs. Então, já colocando para vocês, estaremos utilizando o Google Docs para finalizar, para usarmos, né, aprendermos esse editor de textos aqui, ok? Então, gente, para finalizar essa nossa aula, eu gostaria ainda de colocar um ponto para vocês. Todos os arquivos em que nós vamos mexer, todos os textos que nós vamos trabalhar, eles precisam ter um nome, ok? O nome desse arquivo, aqui no Google Docs, ele vai ser colocado bem aqui, ó, documento sem título. Você clica aqui e insere o nome desse arquivo, ok? Para esse aqui, então eu vou colocar como primeiro arquivo. Pronto, aperta Enter e aí você tem o primeiro arquivo de texto. É muito importante você ter o nome desse arquivo para que você consiga localizá-lo conforme você vai utilizando a ferramenta, ok? Então, por essa aula é só e nos vemos aqui então na de fato aula de Google Docs. Muito obrigado!